Olá, bem-vindo a mais uma aula de aquecimento para a Jornada Enfermagem do Trabalho na Prática. Eu sou a Soraya, eu sou enfermeira do trabalho e nesse canal a gente fala sobre situações reais na prática, falando das rotinas que acontecem de fato nas empresas. Eu separei para hoje um assunto muito especial que não é todo mundo que sabe e que você que está comigo vai dominar tudo, que é a reabilitação profissional do INSS. É um processo longo, demorado, mas que pode chegar na sua mão. E mesmo que você esteja numa empresa hoje que fale assim, não, isso aqui não é comigo, INSS quem cuida daquele setor é aquela pessoa, não se limite. Entenda e participe de todos os processos, porque pode ser que lá na frente conhecer este conteúdo vai fazer de você um candidato mais atrativo para uma próxima empresa, para uma empresa com melhores benefícios, com melhores salários, mais renomadas, enfim. Você não pode se limitar àquilo que você faz hoje. A gente sempre precisa conhecer mais, absorver mais conhecimento, porque em algum momento eles podem fazer a diferença, certo? E afinal de contas, né? Vamos lá. Quem sou eu? Eu sou a Soraya, eu sou enfermeira do trabalho desde 2007, com experiência em grandes empresas, em multinacionais, e decidi ser mentora para compartilhar o meu conhecimento para pessoas como você, que não querem ficar só naquilo que você já conhece, para que vocês se desenvolvam cada vez mais. Então, esse vídeo é exclusivo para profissionais da enfermagem do trabalho, seja você aquela pessoa que está iniciando na carreira ou aquela pessoa que já está no mercado, mas nunca precisou passar por uma situação como essa, mas não quer se limitar e quer fazer a diferença no dia a dia desse trabalhador. E claro que esse evento aqui é um aquecimento para a jornada enfermagem do trabalho na prática. Para quem não sabe, a jornada é um evento online gratuito, onde você vai aprender o caminho para você ter segurança e clareza sem medo de errar na sua carreira na enfermagem do trabalho, para você potencializar os seus conhecimentos. E o que é a reabilitação profissional? É um processo onde o segurado, em benefício pelo INSS e que não tem condições de recuperação para sua atividade habitual, será submetido à reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. Mas aí você para e pensa, fala assim, mas como é que isso é determinado? Como é que isso chegou neste momento? Então, eu vou parar de compartilhar essa tela para te mostrar um outro detalhe para você saber da onde vem essa necessidade. Aqui é a Lei 8213, que trata sobre os benefícios previdenciários, e no artigo 62 diz que o segurado em gozo de auxílio-doença insuscetível de recuperação para sua atividade habitual deverá submeter-se ao processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. Pescou? Então, o que acontece? Está na lei, está escrito que aquela pessoa que não tem condições de trabalhar naquele ofício que ele tinha precisa ser reabilitado. E quem determina isso é o perito do INSS. Então, é um processo que começa lá com você dentro do ambulatório, que teve uma demanda de um afastamento superior a 15 dias. Esse trabalhador vai ser encaminhado ao INSS para, na qualidade de segurado, ser periciado pelo INSS. Então, quando eu falar pessoa, trabalhador e segurado, são sinônimos para a pessoa que a gente vai usar de exemplo aqui na nossa aula. Então, quando a pessoa está dentro da empresa, ela é um trabalhador. Quando ela está à disposição do INSS, ele é um segurado. Mas tanto faz o termo que a gente usa para identificar essa pessoa no dia a dia. O importante é você saber que esse processo se inicia lá dentro da empresa, quando existe esse tipo de afastamento, não importa o motivo, não importa a quantidade de dias que o trabalhador já está em benefício, importa que ele começou o auxílio-doença, que pode ser um auxílio-acidente também, e em determinado momento o perito do INSS olhou e falou: você não tem mais condições de voltar a ser o que você era, né, antes dessa profissão. Você vai ter que ser reabilitado. Então a gente está falando de uma nova formação, literalmente, que vai ser determinada pelo INSS e eu vou te mostrar em detalhes como funciona. Funciona assim: o processo de reabilitação é dividido em etapas. Então, a pessoa que teve lá o afastamento maior do que 15 dias vai passar por uma perícia comum do INSS. E aí o perito vai identificar a necessidade de reabilitação. Ele fala: não, aqui não tem mais condições de você trabalhar nesse ofício, nessa profissão, nesse cargo. A gente precisa te encaminhar para a reabilitação profissional. Existe um núcleo de reabilitação dentro do INSS. Então, é o perito do INSS que encaminha para um núcleo interno do INSS.
E esse núcleo tem profissionais de várias formações, terapeuta ocupacional, médico, fisioterapeuta, assistente social, psicólogo. É um time multiprofissional, multidisciplinar, que vai avaliar aquele trabalhador, aquele segurado, identificando as restrições, as limitações que ele apresenta decorrentes daquele afastamento, daquele auxílio-doença que ele já estava em curso. Identificando isso, ele vai buscar meios para a reabilitação. Então, o que precisa acontecer para essa pessoa ser reabilitada? Quem vai determinar isso é esse núcleo de reabilitação. E aí, determinado isso, vai para a próxima etapa, que é capacitação e estágio. É capacitação literalmente. Tem pessoas que fazem cursos profissionalizantes literalmente, recebe um certificado desse curso, e aí ele precisa passar por um estágio, uma nova formação. Então, determinada a capacitação, o segurado deverá ser treinado e avaliado. Então, vamos lá, vamos voltar. O perito viu que foi precisa ter a reabilitação. A reabilitação vai avaliar as limitações e buscar uma forma dessa pessoa retornar para o mercado de trabalho. Tendo essa forma, a pessoa vai estudar, vai se capacitar, vai treinar e vai ter que ser avaliada por provas, por estágio, literalmente. Feita essa etapa, a gente vai para a última. A pessoa vai de volta para o perito para ele ser avaliado e receber alta, ter o benefício cessado no INSS. Então, veja que essas etapas todas, a pessoa está em benefício pelo INSS. Tudo que se refere à renda dela vem do INSS nesse momento. Essas etapas, elas são longas, elas duram anos e em algum momento pode acontecer do trabalhador ser chamado pelo INSS e falar assim, olha, a gente tem essa possibilidade de estágio para você. E nesse interim, muito provavelmente, o primeiro local que o INSS vai fazer contato para buscar este meio, né, como reabilitar, vai ser na própria empresa. Então, a partir da restrição que foi identificada, o INSS vai buscar dentro da própria empresa alguma oportunidade para que aquela pessoa seja desenvolvida. Então, ela passa por esse treinamento, vai para o estágio, que pode ser na empresa ou em qualquer lugar. A pessoa passa por esse estágio, recebe uma lista de frequência, ela vai ter um responsável com ela dentro da empresa. Então, tudo internamente vai ter que rodar de uma forma que a empresa identifique o local seguro, que respeite as restrições e que ela tenha condições de passar por esse estágio. Esse estágio, quem determina é o INSS no sentido de carga horária, dias da semana, o período, né? Eu quero 30 dias, eu quero 20 dias, eu quero 8 horas por dia, 6 horas por dia, enfim. O formato do estágio é determinado pelo INSS. Aí o segurado traz para a empresa ou para o local que ele estiver fazendo estágio uma folhinha de frequência, ele vai ter que assinar a entrada e saída para ele completar esse processo de capacitação. Então, o primeiro local é a empresa. Mas se na empresa não tiver forma alguma, aí o INSS vai receber a negativa da empresa e vai ter que buscar uma outra alternativa. E é por isso que esse processo pode ser demorado. E é por isso que é uma boa prática a empresa receber essa demanda do INSS, absorver isso para facilitar a recolocação profissional dessa pessoa no mercado de trabalho. Então, lembrando, vai parte da perícia, vai para a reabilitação, faz um treinamento até terminar o benefício, certo? Então, nessa etapa toda, a pessoa está recebendo pelo INSS, a pessoa está à disposição do INSS. Se lá durante o estágio ela falar, nesse dia eu não posso vir que eu tenho médico, pega o atestado e vai anexar naquela folhinha de acompanhamento de presença do INSS. Então, a pessoa vai mostrar para o INSS que naquele dia ela não fez o estágio porque ela estava de atestado. Então, não tem nada com a empresa vai ceder o espaço para aquele treinamento. Então, tudo que acontecer administrativamente com aquele segurado, ele vai ter que se reportar para o INSS, mesmo ele sendo funcionário da empresa, porque lembre que ele está em benefício, então o contrato dele de trabalho, ele está congelado, né? Ele está temporariamente inativo porque ele está à disposição do INSS. Então, mesmo que ele faça esse estágio dentro da empresa, não passa crachá, não pode ser promovido, não pode tirar férias, não pode ter nada que seja relacionado ao vínculo dele com a empresa, porque ele está à disposição do INSS. Combinado?
E qual que é a próxima etapa, então? É a emissão desse certificado, que tem essa carinha literalmente, é emitido pelo INSS com base na Lei 8213 que eu mostrei para vocês, identifica a pessoa, diz qual foi o período do estágio, o local que foi e a função que a pessoa vai ser reabilitada. Então, nesse exemplo aqui, a pessoa fez um curso e ela vai no Senac e ela foi readaptada, reabilitada para a função de recepcionista. E aí diz ainda, ó, presta atenção, em conformidade ainda com os dispostos legais supracitados, que é nessa lei aqui, o segurado não estará impedido de exercer outra atividade para a qual se julgue capacitado. Então, vamos imaginar que essa pessoa volta para a empresa, faz o retorno ao trabalho no cargo de recepcionista, mas lá na empresa tem uma função que é de assistente administrativo. Então, se essa função ainda estiver de acordo com a restrição que essa pessoa apresenta, ela pode exercer esse cargo dentro dessa empresa ou em qualquer outra. Então, lembrando que esse certificado de reabilitação é um documento oficial do INSS que só é emitido por quem faz parte do núcleo de reabilitação do INSS, certo? Então, não é qualquer pessoa que tem. Se houver alguma restrição mais importante, vai estar descrito aqui. Por exemplo, não pode carregar peso, pode estar escrito aqui. Então, todas as informações que o núcleo evidenciar que é necessário para garantir a segurança e o retorno ao mercado de trabalho, o INSS vai colocar nesse certificado. E quais são as responsabilidades da enfermagem, né? Então, a gente faz parte de todo o processo, a gente participa literalmente de todas as etapas e eu vou te falar em detalhes como é que acontece. Lembra que eu comentei que isso pode levar anos? E eu tô falando assim, de 2 anos, tá? Pelo menos. Eu nunca vi um processo de reabilitação em meses, sempre a partir de anos. E aí, quem que vai avisar para a empresa que está em processo de reabilitação é o segurado, porque ele vai fazer uma perícia e lá no comunicado de decisão dele do INSS vai estar escrito que ele foi encaminhado para a reabilitação. E aí, o núcleo da reabilitação vai chamar essa pessoa para fazer essa análise inicial e determinar quais são as restrições e quais as possibilidades que tem de retorno ao trabalho, de recolocação no mercado de trabalho. E aí, quando o segurado souber que esse processo dele teve um andamento e que ele está pronto para fazer a reabilitação, o INSS pode entrar em contato com a empresa previamente ou pode dar um documento para o segurado, com um amparo legal, descrevendo que ele está em processo de reabilitação, quais são as restrições que ele tem e uma sugestão de cargo que ele possa fazer um estágio. E aí, a gente, normalmente, dentro da empresa, vai receber esse pedido, vai analisar junto com o SESMIT e vai agendar uma consulta com o médico do trabalho para garantir que fisicamente é realmente aquela restrição que ele tem e se tem algum posto de trabalho que é possível dele ser treinado, dele ser avaliado. Então, a gente vai acompanhar esse processo, né? Então, a empresa recebe esse ofício do INSS, devolve informando que há possibilidade e qual vai ser o local, né, que está disponível para ele fazer esse estágio, e a gente vai fazer acompanhamento para ver a frequência, né, para ver se ele teve alguma queixa, e vai, no final, ter uma avaliação que vem nesse próprio ofício do INSS, que a pessoa da empresa que acompanhou o segurado em reabilitação vai preencher essa avaliação. Então, eles fazem perguntas direcionadas ao processo de reabilitação para garantir se a pessoa está aprovada ou não. Pode acontecer dela não estar aprovada, e aí volta para o núcleo de reabilitação avaliar. Então, a gente faz esse acompanhamento enquanto o processo de estágio está acontecendo, enquanto ele está em processo de reabilitação, e aí, quando ele termina o benefício, a gente recebe de novo essa pessoa, agenda uma nova avaliação com o médico do trabalho, que é para fazer o ASO, o retorno efetivo ao trabalho. Então, lembra, ele estava em benefício, fez todo o processo, terminou o benefício, volta a ser um retorno ao trabalho comum, né? Então, agenda um horário com o médico do trabalho para fazer a emissão desse ASO. E o importante, essa pessoa que tem esse certificado aqui, ela tem esse certificado e é enquadrado como PCD em qualquer local.
Então, a gente precisa, dentro da empresa, avisar as pessoas que cuidam de PCDs que essa pessoa reabilitada está chegando como reabilitada e, por isso, é um PCD. Então, se houver fiscalização, aquele certificado serve para comprovar que a empresa tem um PCD reabilitado pelo INSS. E, como eu falei, vale em qualquer local. Então, se tiver um processo admissional que você recebe esse certificado de reabilitação que aconteceu em algum momento da vida daquela pessoa, ele, como candidato, já vem como PCD. E se for um trabalhador que adquiriu alguma patologia, que sofreu um acidente e que a sequela teve a necessidade de uma reabilitação no INSS, ele passa a ser um PCD já como funcionário da empresa. Então, a gente precisa notificar o RH, né? Não sei se existe alguém do jurídico que acompanha, o sindicato, enfim. Internamente, de acordo com a realidade da empresa que você trabalha, você vai notificar que tem ele como PCD. E daqui para frente, ele estando apto para o retorno ao trabalho, ele entra no acompanhamento regular de todos os trabalhadores. Você vai agendar para ele o periódico seguindo a periodicidade da empresa, seja anual, seja semestral, bianual. Então, ele entra normalmente no circuito de cuidado que a gente tem de gestão, com a diferença de que, se porventura tiver alguma política diferente para PCD, você vai ter que incluir essa pessoa nessa política, né? Se ele tiver que tirar férias, a partir desse retorno, você pode sinalizar que ele pode tirar férias. Então, tudo que tiver administrativamente para acontecer, a partir do retorno dele ao trabalho, vai acontecer, certo? E eu queria muito te convidar a participar da jornada Enfermagem do Trabalho na Prática para você potencializar de fato o seu conhecimento. A jornada é uma série de 3 aulas que é online e gratuita, mas você precisa se inscrever. Então, para facilitar, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você se inscrever. Participe, porque estando junto com pessoas que falam a mesma língua que você e que sente as mesmas dificuldades, é muito mais fácil da gente ter segurança para a gente atuar. E aí eu quero parar de compartilhar ainda para finalizar te dizendo o seguinte: a reabilitação é um processo que, às vezes, o trabalhador não quer fazer. Então, o nosso papel dentro da empresa não é convencê-lo a fazer a reabilitação. O nosso papel é receber essa demanda e dar o direcionamento. Se ele achar que ele não está reabilitado, se ele questionar o estágio ou qualquer coisa nesse sentido, seja sincera dizendo que ele está à disposição da empresa e que por isso, aliás, do INSS e não da empresa, e que por isso esses questionamentos todos têm que ser levados para o INSS. Então, se porventura acontecer de iniciar um estágio e não ter o retorno ao trabalho, muito provavelmente ele não foi avaliado positivamente naquele estágio e aí ele precisa fazer novamente uma nova capacitação, um estágio em outra função, em outro local, não tem problema nenhum. E se o INSS identificar que ele tem uma possibilidade de ir no estágio que é fora da empresa, ele pode diretamente acionar esse local e depois ele só avisa a empresa que tem alguém reabilitado. Então, o formato, as etapas internas do INSS vão acontecer da forma que eles decidirem. O papel da enfermagem é absorver essa informação e dar direcionamento interno. Não se esqueça de registrar em prontuário o dia que se recebe esse ofício, essa notificação de pedido de reabilitação, porque tem prazo e normalmente o INSS indica nesse mesmo ofício o prazo para a empresa responder. E essa resposta pode ser combinada. Antes era através de um ofício que tinha que entregar pessoalmente no INSS. Hoje em dia vale por e-mail, vale mandar pelo próprio segurado, dando um protocolo de que ele está recebendo aquela resposta da empresa, né? Sempre deixa ele a par do que está acontecendo para que tenha um sucesso para todas as partes. Para ele, enquanto reabilitado, para o INSS, que vai ter uma pessoa a menos na Previdência, e o mercado de trabalho, porque a empresa vai absorver essa demanda, né? E que se o funcionário, em dado momento, decidir pedir demissão, ele pode. Se a empresa definir que ele não tem posição para ficar depois de um tempo, mesmo depois do estágio, e preferir demitir, ela também pode. Então, a partir do momento que a empresa tem essa pessoa de volta no seu quadro de funcionários, ela faz parte de todas as regras, igual todos os funcionários. Então, não é garantia de estabilidade, não é garantia de emprego, é garantia de que ele vai ser PCD naquela empresa
ou em qualquer lugar. Se porventura o benefício que demandou essa reabilitação for um B91, você que já me segue sabe que o benefício B91 dá estabilidade de até 12 meses e aí, nesse caso, precisa cumprir esse período ou indenizar o trabalhador, né? Vamos imaginar que a empresa decidiu ficar com ele 6 meses e os outros 6 meses ela pode pagar o salário e dispensá-lo. Então, existem brechas dentro da lei que você precisa conhecer para entender algumas decisões da empresa e para também orientar o trabalhador caso ele, por exemplo, decida pedir demissão. Ele também pode, cumprindo todas as políticas e regras internas da empresa, certo? E quando eu digo políticas, é porque, assim, as empresas podem ter culturas próprias, né, prazos próprios, mecanismos internos que vai ser diferente da outra empresa e tá tudo bem. O importante é que ela tem que fazer o que está na lei e aquilo que é mais benéfico para ela, né, para ela enquanto empresa e também para o trabalhador. Caso contrário, ela pode dar margem para um processo trabalhista e isso não é legal, certo? Te vejo na jornada. Se inscreva!